quando um jogador, por exemplo, ele é principiante, ou ele joga categoria C, ou joga categoria iniciante no seu clube, e quer subir para a quinta classe, ou quer subir para a categoria B, ou para a categoria intermediário, a prioridade dele, ele vai jogar também contra outros jogadores que também são principiantes. Então, se eu me inscrevo na categoria principiante, todo mundo que está ali, ele também joga categoria principiante. Então, para jogar contra um jogador principiante, o jogador principiante comete muitos erros fáceis. Então, a prioridade é eu jogar um pouquinho mais no erro do meu adversário. Então, se eu jogo principiante e quero começar a me destacar um pouco mais nessa categoria, a gente chama de jogar aguentando um pouco mais. O adversário bate a bola, me ataca, eu aguento essa bola, me defendendo um pouquinho, seguro essa bola um pouco mais em jogo. Isso normalmente já é o suficiente para um jogador conseguir subir de principiante para a quinta classe, ou da categoria C para a categoria B, ou da categoria iniciante para uma categoria intermediária. Então, jogar um pouquinho mais no erro do adversário, um pouco mais trocando bolas, isso normalmente já é o suficiente. Depois que esse jogador ele já é quinta classe, e ele quer subir para a quarta classe, ou ele já joga a categoria B e quer jogar a categoria A no clube dele, ou ele é um jogador intermediário e quer jogar a categoria avançado, esse jogador quinta classe ele já tem que ter conseguir fazer algumas coisas a mais do que um jogador principiante. Então, eu separei aqui esse jogador quinta classe, para ele se destacar, para ele conseguir subir para a quarta classe, conseguir ser regular e jogar com altura, né? Então, ele ter essa consistência de jogar com altura, jogar com variações de efeitos, então ele já tem que conseguir trocar slice para slice, o cara joga com slice, ele tem que conseguir jogar com top spin de direita, de esquerda. O jogador quarta classe ele já domina um pouco mais isso, né? Então o jogador quinta classe, se ele quiser subir para quarta, ele também tem que dominar. Não adianta ele ficar só passando bola, né? Uma bola sem peso, que já é o suficiente para ele subir de categoria do principiante para quinta. Mas quando ele quer subir de quinta classe ali para quarta classe, normalmente ele já tem que ter uma regularidade um pouco maior ali nas alturas, variações de efeito, uma regularidade um pouco maior no saque, não cometer tantas duplas faltas, né? Mas esse jogador de quinta classe, para subir para quarta classe, ele não precisa de grandes armas, ele não precisa sacar 200 km por hora, não precisa ter uma direita mais forte que a do Alcaraz. O que ele precisa é ter uma boa constância de saque, ser regular nos efeitos, conseguir jogar com altura, trocar bastante bola, ter uma preparação física ali razoável, normalmente já é o suficiente para que ele consiga subir de quinta para quarta classe. Quando um jogador está na quarta classe, ou ele está na categoria avançada, ou está na categoria A do clube dele em torneios regionais, e ele quer subir para a terceira classe ou para a categoria especial, aí ele já vai ter que fazer algumas coisas um pouco melhor, tá? Então ele já vai ter que saber se defender e atacar, um pouco mais de eficácia, né? Então o adversário ataca ele, tem que se defender, saber segurar essa bola em jogo. Na hora que a bola sobra, ele já tem que conseguir atacar um pouquinho mais essa bola. Ter um bom segundo saque, que é um jogador que é quarta classe, quer subir para a terceira, ele já tem que ter um bom segundo saque com efeito, que não seja tão fácil de atacar, né? E principalmente aqui ele tem que ter um bom preparo físico. Em quarta classe, terceira classe, já tem jogadores um pouco mais bem preparados, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Então, esses jogadores, se eu quiser subir de quarta para terceira classe, aí nesse caso eu já tenho que ter uma preparação física também um pouco melhor, tá? Então, saber me defender e atacar com certa eficácia, ter um bom segundo saque e ter um bom preparo físico. Se eu já estou num nível um pouco mais avançado, já virei ali um terceira classe e quero subir para a segunda classe, né, por exemplo, na federação, esse já é um nível muitos professores jogam esse nível, né? Jogam terceira classe, jogam segunda classe. Já é um nível que o jogador ele tem um certo domínio do que ele está fazendo. Então ele já sabe jogar o jogo, já tem um bom primeiro saque, já se vira no segundo saque, consegue acelerar à direita, consegue tirar algumas curtinhas, tem toque, sabe chegar na rede. Então,
quando eu quero subir de terceira para segunda classe, eu vou jogar contra outros jogadores terceira classe. Então, para ganhar desses jogadores, eu preciso começar a ser um pouco mais forte mentalmente, né? Manter a regularidade assim numa intensidade um pouco mais alta, porque a gente sempre tem que pensar que o jogo de tênis, em todos os níveis, ele é um jogo de erros, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar isso. O tênis é um jogo de erros independente do nível. Só que é diferente eu ter que manter a minha consistência quando eu jogo... Fala, Fabricião, craque. Quando eu jogo uma categoria principiante ou quando eu jogo a categoria terceira ou segunda classe. Né? Eu tenho que conseguir manter essa regularidade também quando eu estou na terceira, segunda classe, quando eu estou jogando uma intensidade mais alta. Isso vai fazer diferença ali nos resultados. Tá? E esse jogador, ele também, se ele quiser subir de terceira para segunda classe, ele tem que aprender a sofrer um pouquinho, jogar, correr, saber que enfrentar jogos mais difíceis, né? Nessa categoria, os jogos já são um pouco mais disputados. E as prioridades ali para um jogador subir de segunda para primeira classe, ele sacar bastante bem, né? Já ter um bom primeiro saque, ter um bom segundo saque, uma boa direita, né? Que ele consiga ganhar alguns pontos, forçar erros do adversário com a direita, e ter uma esquerda sólida, né? Seja alguns jogadores até com slice, mas eu ter uma esquerda mais sólida, sacar bem e ter uma boa direita. Isso normalmente é fundamental para um jogador que queira chegar ali à primeira classe. Né? E principalmente ele ser muito eficaz no que ele faz, no nível de jogo dele. Então ele conseguir ter uma boa consistência de saque primeira bola, ele saber se defender, saber atacar, saber a hora de chegar na rede, né? Dominar os toques, dominar as curtinhas, os voleios de toque na quadra aberta, saber mudar a direção da bola. Então já são algumas coisas que um jogador primeira classe já precisa dominar para se destacar um pouquinho. E principalmente um jogador para subir de segunda para primeira classe, ele tem que entender bem o jogo de tênis. Esse eu acho que é o ponto principal de saber jogar o jogo, né? No tênis, a gente tem, pelo menos na prática, a gente fala que tem jogadores que batem bem na bola e outros jogadores que jogam bem o jogo, independente de não bater tão bem na bola. E normalmente os jogadores primeira classe, eles já, além de bater bem na bola, né, de ter todos os golpes, bons golpes, boa regularidade, boa aceleração, eles conseguem entender muito o jogo, né, entender muito bem o jogo, conseguem dominar, administrar muito bem as partidas. Isso eu acho que é uma característica muito comum dos jogadores primeira classe. Se, por exemplo, um jogador primeira classe for jogar contra um outro jogador que é terceira classe, normalmente ele vai conseguir administrar muito bem a partida, né? Ele não vai correr grandes riscos a hora que ele não precisa, vai saber a hora de colocar um pouquinho mais de energia, porque é um ponto mais decisivo, mais importante. Então, ele vai aproveitar um pouco melhor as oportunidades. Ele joga melhor o jogo do que um jogador terceira classe. Tá? Isso, no geral, lógico que não é uma regra, varia de caso para caso, mas no geral, mas a gente pode levar isso em consideração, assim, para a gente ter uma referência. E quando um jogador ele já é primeira classe, por exemplo, nas federações, qual que é o nível acima? O nível acima é o nível profissional, o nível de futures, né? Torneios de $15 mil. Então, ali a exigência já começa a ser um pouco maior. Você também começa a jogar contra jogadores. Se eu jogo primeira classe e vou jogar alguns torneios futures, o nível é muito diferente, principalmente ali na parte física. Eu acho que ali é a principal diferença. Esses jogadores que estão jogando os torneios de entrada no circuito profissional, né, os torneios de 15, 25 mil dólares, eles já são fisicamente muito melhores do que os jogadores primeira classe. Então isso acaba fazendo com que eles sobrem um pouco mais no jogo. Né? Então, se um jogador ele é a primeira classe e quer começar a jogar esses torneios futures, ele tem que começar, muitas vezes esses jogadores já treinam 2 períodos, né? Então ele já tem que começar a treinar um pouco mais também, cuidar principalmente da parte física.